A cura de um paralítico em Cafarnaum. Diz assim, meus irmãos, versículo 17. Ora, aconteceu que num daqueles dias estavam ele ensinando e achavam-se ali assentados fariseus, mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então os homens trazendo um leito, um paralítico, e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. Meus irmãos, prestem atenção aqui, essa passagem que todo mundo já conhece, né? Já teve novela aí, enfim, né? É uma passagem muito bonita e fala sobre a cura de um paralítico, né? Em que Jesus estava ensinando em um lugar aonde tinha uma multidão, meus irmãos. Era impossível de entrar. É como se você estivesse tentando entrar no templo, numa igreja, né? Qualquer lugar. E não tem como você entrar. É impossível de entrar. Sabe? Já está lotado, né? Já está lotado. Não dá nem para se mexer, né? Não dá nem para se mexer. Então, quando eles chegam ali, não tem como entrar, não tem como chegar, porque o objetivo deles era que Jesus olhasse para aquele paralítico e pudesse curá-lo. Você está entendendo? Então, qual é a nossa intenção? A nossa intenção é que Jesus sempre olhe por nós, né, meus irmãos? É ou não é verdade? Hã? Tem pessoas que ficam, Senhor, olha para mim, Senhor, olha para minha vida, eu não estou aguentando, não estou suportando. Sabe, o desejo daqueles homens é que Jesus olhasse para aquele paralítico. Porque se olhasse para aquele paralítico, pela fama de Jesus, aquele paralítico seria curado. Então, quando eles chegam e se deparam com a igreja, com o templo, né? Lotado, misericórdia. Como é que eles vão entrar, meus irmãos? Às vezes na nossa vida é assim, sabe? A gente imagina uma coisa, acontece outra. A gente organiza para que a nossa vida ela tome um rumo, sabe? Um rumo bom, que aconteça coisas boas. Só que ela vai por um lado totalmente diferente. Tem pessoas que planejam seu casamento, a sua vida, seu relacionamento, seu final de semana, né? Ou a semana, organiza, pensa de um jeito e quando coloca em prática, sabe, dá tudo errado. Imagina aqueles homens, meus irmãos, carregando aquele leito, né? Aquele paralítico. Não, vamos lá. E talvez animando aquele paralítico. Ó, vamos lá, você vai ver. Quando você chegar lá, Jesus vai te curar. Jesus vai mudar a sua vida. Sabe, meus irmãos? É muito bom nós sermos, nós recebemos, né, incentivos. Aquele homem, eu creio que no caminho, ele não andar ali calado, né? Eu creio que no caminhar ali houve incentivo, houve ali fé, houve conversa. E aquele homem, aquele paralítico, ele ouvia talvez aquelas palavras e o coração dele se enchia de alegria. Não, vou ser curado é hoje, hoje vai ser a minha vitória, hoje vai ser meu milagre. E quando eles chegam lá, não tem como entrar. E aí, meus irmãos? Você está entendendo? Por isso que eu falo, a nossa vida é a mesma coisa. Criamos expectativa, criamos sonhos e projetos, colocamos no papel, não vai dar certo, sabe? Aí tá chegando aí, ó, final do ano, final do mês, e muitos sonhos e projetos ainda não se realizaram. Tem pessoas que estão dando com a cara, né? Como dizem na parede, estão encontrando empecilhos, encontrando barreiras, seja um desemprego, seja uma dívida, seja qualquer outra situação que impeça de você realizar algo. Por exemplo, se você quer comprar algo, você precisa de valor. E se você está desempregado, como é que você vai comprar? Então você fica criando expectativa, né? Da porta se abrir, porque a porta se abrindo, você trabalha, e você trabalhando você tem condições, e você tendo condições você realiza aquele projeto, aquele sonho. Você está entendendo? E assim vai, você tem sonhos e projetos, mas falta-lhe condições. As coisas estão fechadas na sua vida, não tem como passar, não tem como vencer. Existem barreiras que são colocadas diante de você. Então, quando eles chegam
e vê a casa, a igreja, o templo, enfim, lotado e não tem como entrar, como diz aqui no versículo 19, diz assim: e não achando por onde introduzi-lo, por causa da multidão, subindo ao eirado e desceram no leito, por entre os ladrilhos, para o meio diante de Jesus. Então, quando, né, a Bíblia fala que quando não tiveram como entrar, ele fala assim: não, me coloca pelo telhado. Quer dizer, se eu não posso entrar pela porta, então pelo telhado. Algum jeito tem que entrar, alguma maneira. Meus irmãos, ele podia voltar para casa, ele podia falar: não, vamos vir outro dia. Ele podia muito bem falar: não, vamos ficar aqui, vamos esperar acalmar a multidão. Só que ele não tinha tempo, meus irmãos. Sabe, não dava para esperar. Aquele homem, ele colocou no coração dele de ser naquele dia, de ser naquele momento, então não dá para esperar. Sabe, tem muitas pessoas que colocam no coração: não é hoje, vai acontecer. Sabe, meus irmãos, mas tem outros que desistem, tem outros que desanimam, tem outras que olham para trás e que vê a dificuldade, vê a barreira em que está e fala assim: ah, sabe de uma coisa? Eu acho que não é para acontecer não. Porque eu crio expectativa, eu oro, eu peço e nunca dá certo. Eu acho que isso aí não é para mim. Eu acho que felicidade não é para mim. Eu acho que a cura não é para mim. Eu acho que a alegria não é para mim. Eu acho que prosperidade não é para mim. Porque, sabe, toda vez que eu tento, toda vez que eu vou, toda vez que eu tento vencer na vida, sempre tem uma barreira, uma dificuldade. Ah, então isso aí não é para mim, não. Aquele paralítico podia falar isso. Ah, viemos de longe, estamos aqui, tá vendo? Nada dá certo, a gente não consegue. Eu acho que não é para mim. Eu acho que eu vou ficar aí desse jeito, prostrado, nesse leito, doente, e não tem jeito para mim, não. Ele poderia, meus irmãos, ele poderia falar isso. Ele tinha todo o motivo, ele tinha razões e mais razões para poder expressar isso, porque ele veio de longe, sofrendo há tanto tempo, não conseguiu entrar, sabe, no lugar onde Jesus estava. Poderia esperar? Poderia, né? Mas e aí, se não desse certo? Porque tem pessoas que é assim, quando as coisas dão errada, tem pessoas que começam a pensar: meu Deus, e se não der certo? E se não acontecer? Meu Deus, e agora? O que eu faço da minha vida? Sabe, meus irmãos, tem gente que passa milhões e milhões de pensamentos. Tem pessoas que entram em aflição só de pensar. Às vezes o negócio nem aconteceu, a pessoa já está imaginando. É como se tivesse uma notícia no emprego, né? Fala assim: ó, vão mandar a gente embora. Aí acabou o dia da pessoa. A pessoa fica assim: meu Deus, será que sou eu? Ai, meu Deus. Ah, eu falei que não era para faltar. Viu? Eu faltei. Eu acho que vai ser eu. Ah, meu Deus. Aí começa. A pessoa ela entra em angústia antes do tempo, antes da notícia chegar, a pessoa já entra em aflição. Não sou eu, é comigo. Não, eu tô falando. Bem que eu, sabe? Aquele homem falou: ah, é? Não tem como entrar, não? Então me coloca pelo telhado. Coloca pelo telhado. Eu vou entrar. Vai dar certo. Eu vim aqui para eu vim aqui para falar com Jesus, eu vim aqui para estar com Jesus e eu vou estar, eu vou entrar. E é assim que nós temos que ser, meus irmãos. Sabe? Temos que ser pessoas decididas, pessoas que têm sonhos, que têm projetos, e que esses projetos possam ser realizados. Eu não estou falando que você tem que brigar com Deus, falar: Senhor, o Senhor tem que fazer na minha vida, se o Senhor não fizer na minha vida, eu vou embora, eu não quero mais. Não, não é isso não, né? Não é essas loucuras não que as pessoas fazem, ameaçando Deus. Como é que você ameaça Deus? Não, pastor, porque está escrito fazer prova de mim. Então significa que fazer prova com Deus é você brigar com Deus, gritar, exigir de Deus. Eu não sei disso não. Aonde está isso? Aonde está isso na Bíblia? Porque a palavra do Senhor diz que nós temos que respeitar, né, pai e mãe. É ou não é? É mandamento do Senhor, não é isso? É mandamento. Então, se eu descumpro, não é isso? O mandamento do Senhor, eu estou transgredindo a lei. E se eu transgrido a lei, eu estou em desobediência. E se eu estou em desobediência, eu não posso ser abençoado. Então, se Deus é meu pai, como a palavra do Senhor diz,
né? Se eu sou seu pai, cadê a minha honra para comigo? Então tem muitas pessoas, meus irmãos, que acham que são filhos, mas são rebeldes. Acham que Deus é pai, mas são realmente não são filhos, são agindo como bastardos, porque agem de uma forma totalmente contrária à palavra. Mas não, pastor, o pastor me ensinou, o irmão me ensinou, isso aí é fé. Não, isso aí é desobediência. Isso daí é transgredir a palavra do Senhor. Mas ter fé, meus irmãos, sabe? É você acreditar, é você crer. Porque a nossa luta não é contra Deus. Deus não é que Deus quer ver o teu mal, não. A palavra do Senhor diz que eles que propõem, né? Eles que colocam diante de ti a vida e a morte, o bem e o mal. Escolhe o bem. Deus quer que venhamos escolher o bem. Deus quer que venhamos escolher a vida. Então as decisões são nossas. O inimigo que tem que ser derrotado. A inveja, o olho grande, o desânimo, a tristeza. A nossa luta é essa daí, não é contra Deus, não, meus irmãos. Eu vejo pessoas falando, é porque Deus fechou a porta para mim, é que Deus não está fazendo. Lembra de Jó? Jó foi a mesma coisa, brigando com Deus. Porque o Senhor fez isso, que brigando contra o Senhor, sabe? Eu acho que não é para ser feliz mesmo, eu acho que não é para. Aí lá no final, Jó fala, eu falei de coisas que eu não sabia, eu falei coisas que eu não entendia. Por isso eu me arrependo no pó e na cinza, sabe? Jó se arrependeu porque ele falava coisa que não tinha nada a ver, meus irmãos. E tem muitas pessoas hoje, diante de uma barreira, diante de uma dificuldade, desistindo. É porque não é para mim, é porque Deus não quer mesmo, é porque se Deus quisesse que eu fosse feliz, eu já era feliz. Se Deus quisesse, sabe, meus irmãos, colocando a culpa em Deus. Mas a pessoa está desistindo, a pessoa está retrocedendo, a pessoa está desanimando, a pessoa está desmotivada. E coloca a culpa em Deus, que é muito mais fácil colocarmos a culpa em pessoas, né? Eu não fui feliz por causa disso. Eu não tive sucesso por causa disso. Eu não tive. É muito fácil. Porque você tira a responsabilidade de você. Você não precisa ter compromisso, você não precisa ter responsabilidade. Então você joga isso em alguém e tira de você. Pronto, está resolvido. O meu fracasso, a minha derrota é por causa de pessoas. Não, não é por causa de mim. Não é porque eu não criei, não é porque eu não acreditei. Não, isso aí não. É porque as pessoas me invejaram, a pessoa desejou mal para mim. É porque o olho grande é muito maior do que o poder de Deus. É porque a pessoa, quando faz o mal para mim, ela tem mais poder do que Deus. Não, meus irmãos, tá errado. Por isso que tem pessoas que às vezes, meu Deus, acabou minha vida. O que foi? Ah, fizeram mal para mim. Ué, mas o fazer mal é mais poderoso do que Deus. O olho grande, a inveja, o falar mal, o desejar mal é muito maior do que Deus. Nenhuma barreira. Não há barreira, não há impedimento para aqueles que querem, meus irmãos. Não há, não há. Pode estar difícil, pode até ser impossível para você, mas para Deus nada é impossível. Por isso eu falo, meus irmãos, ainda que você se depare diante de uma multidão e diante de dificuldades, sempre haverá uma saída, sempre haverá uma esperança, sempre haverá um jeito, mas não é do seu jeito. Você está entendendo? Não é do seu jeito. Porque às vezes o seu jeito vai ao contrário da palavra. É do jeito e da maneira de Deus. É da maneira que Deus age, é da maneira que Deus trabalha. A palavra do Senhor diz que Deus trabalha na vida daqueles que esperam nele, que confiam nele. Então, se eu confio, eu creio, meus irmãos, Deus sempre vai me dar uma direção. A palavra do Senhor diz: necessita de sabedoria? Peça a Deus. Você vê aquele homem, meus irmãos, aonde que ele falou, não, me coloca pelo telhado. Ué, que sabedoria é essa, meus irmãos? Sabe por que essa sabedoria veio? É porque existia ali um desejo muito grande daquele homem. E ele falou, não, me coloca pelo telhado, eu vou descer pelo telhado. Vocês vão subir, vocês vão abrir lá o telhado, eu vou descer por ali. Eu vou entrar. Ainda que não entre pela porta, mas eu vou entrar pelo telhado. Assim é você, minha irmã.
Ó, tá difícil, o marido foi embora, brigas, contenda, doença, dívidas impagáveis, não tem como, mas eu vou conseguir. Deus vai me dar a condição. Deus vai abrir a porta. Eu não sei como Deus vai fazer. Não é brigar com Deus, não. Você pode falar isso sem brigar com Deus. Você pode falar isso sem se, como diz, né? Sem se revoltar contra Deus. Não precisa. Você pode falar isso na fé. Vai dar certo. Deus vai me honrar. Deus vai me abençoar. Porque eu não vou desistir. Eu não vou jogar a toalha. Eu não vou desistir da minha vida. Eu não vou desistir dos meus sonhos. Eu não vou desistir de viver. E eu vou ser feliz. Deus vai me alegrar meu coração. E tudo tem um jeito. Deus vai me... eu não estou vendo saída. Eu não estou vendo jeito. Não tem como. Mas Deus vai me dar uma sabedoria. Deus vai me dar uma direção. E eu vou nessa direção e eu vou ser feliz. Aí diz, ó, calma aí, calma aí. Aí diz assim, no versículo 20, né? Vendo-lhe a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, estão perdoados os teus pecados. Então, quando Jesus viu aquele homem descendo do telhado, meus irmãos, Jesus olhou para ele, a multidão, imagina, né? Imagina a multidão, todo mundo olhando, meu Deus, o que está acontecendo? Um homem descendo pelo telhado. E quando Jesus olha para ele, diz: estão perdoados os teus pecados. Mas aquele homem, meus irmãos, ele queria ser curado. Você está entendendo? Ele queria ser curado. É igual você, minha irmã, é igual nós. Você está entendendo? Às vezes você luta por uma coisa, mas Deus sabe de tudo, meus irmãos. Deus sabe do que você precisa, Deus sabe do que você necessita. Aquele homem estava desesperado para ser curado. Mas Jesus disse: ó, os teus pecados estão perdoados. Não tem cura maior, não tem milagre maior do que ter os nossos pecados perdoados. Talvez você diga assim: pastor, eu preciso de um milagre. Eu preciso de uma restauração na minha vida. Eu preciso que Deus toque na minha casa, restaure meu casamento, me cura, me transforma, abre portas. Eu preciso do maior milagre, pastor. Se acontecer esse milagre, eu vou ser muito feliz, pastor. Mas o maior milagre que o ser humano pode receber é de ter os seus pecados perdoados. E nossos pecados são muitos, meus irmãos. As nossas falhas, os nossos erros. Quantas coisas, quantos erros nós temos. Quantas decisões que nós tomamos. E que se não fosse a misericórdia de Deus, meus irmãos, estávamos perdidos. Não estaríamos aqui. Talvez a decisão que você teve, talvez há um tempo atrás, talvez há anos. Olha, se fosse colocada a pé da letra, meus irmãos, você não estaria aqui. Sabe, decisões erradas, decisões precipitadas, sabe? Acho que se Deus colocar na balança ali os nossos falhos, nossos erros, vai pesar tanto, vai pesar tanto. Mas por isso que o amor de Deus, ele nos constrange. Porque por mais que lutemos para ser curado, abençoado, a primeira coisa que Deus faz é perdoar. Perdoar as nossas falhas, os nossos erros. E às vezes, minha irmã, é isso que você precisa, sabe? Eu não estou falando que Deus não vai te abençoar, Deus vai te abençoar. Só que quando nós acordamos e entendemos que nós precisamos, meus irmãos, ser perdoados, sabe? Diante de tantas coisas que fizemos, diante de tantos erros que cometemos. Talvez você, esposa, com o marido, talvez o marido com a esposa. Sabe, o perdão, ele abre portas. Às vezes, diante de você existe uma porta fechada, que às vezes não se abre por falta disso. Falta o perdão, falta o reconhecer, falta o entender. Às vezes está faltando muita coisa na sua vida. E que quando você perdoa, quando você abre o seu coração e Deus, ele entra na tua vida trazendo paz, alegria, perdoando, meus irmãos, muitas portas são abertas. Muitas e muitas e muitas. O perdão transforma. O perdão, ele traz vida. Por isso, meus irmãos, entenda, a primeira coisa que o Senhor faz na vida da pessoa que chega até Ele, que se aproxima do Senhor, é perdoar. Talvez você não entenda, né?
Talvez você fale assim, eu preciso disso. Meus irmãos, nós precisamos do perdão de Deus. Pastor, mas eu não tenho pecado nenhum, eu sou perfeito, eu sou uma pessoa, graças a Deus, eu sou uma pessoa que não faço mal, eu não faço... Até isso nós pecamos. Até isso, achar que não temos pecados, estamos pecando. Então, meus irmãos, quando Jesus olha para aquele homem e fala, os teus pecados estão perdoados, né? Aí os escribas, no versículo 21, diz assim, os escribas e fariseus conversavam, né? Dizendo, quem é este que diz blasfêmia? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhe os pensamentos, disse-lhe, que arrazoais em vosso coração? Qual é o mais fácil? Dizer, estão perdoados os teus pecados? Ou levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra a autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glória a Deus e, possuídos de temor, diziam, hoje vimos prodígios. Meus irmãos, aquele milagre, aquela maravilha aconteceu. O milagre aconteceu. A vitória chegou. Mas primeiro teve que acontecer o maior milagre de todos, o perdão. E por isso, meu irmão, por isso, minha irmã, talvez você acordou hoje pensando em uma coisa. Talvez você começou aqui essa oração, essa palavra, essa mensagem, essa live, pensando em outra coisa. Em pedir algo ou pedindo algo. Mas Jesus, meus irmãos, Ele quer perdoar o teu pecado. Ele quer tocar na sua vida. Ele quer primeiro, sabe, entrar nesse coração que talvez não está legal. É um coração magoado, triste. É um coração decepcionado com pessoas ou com lugares. E Jesus, Ele sabe, Deus, Ele sabe, que antes do milagre acontecer, antes de você receber algo grandioso que vai acontecer na tua vida, você precisa estar bem. O teu coração tem que estar bem. Tem que sair, sabe, do teu coração essa mágoa, essa revolta, esse ódio que às vezes você carrega aí, seu marido, seu familiar, seu ente querido, ou talvez do passado, né? Tem pessoas que já passaram tantos anos, né? De repente a pessoa está em outro relacionamento, está vivendo em outro lugar, e ainda fica carregando lembranças, ainda fica ali, sabe, com aquele sentimento de ódio, de raiva, de desejo de vingança. E isso, meus irmãos, atrapalha grandemente a vida da pessoa. É como se fosse realmente a porta que impede essa pessoa de passar. Você está entendendo? E quando nós entendemos isso, meus irmãos, tudo acontece, o milagre acontece. E às vezes você não se perdoa, você não se perdoa. Eu não mereço, e nada dá certo para mim, eu sou infeliz, eu nunca vou ser feliz, eu nunca vou ter nada. Meus irmãos, talvez um erro que você cometeu no passado, uma falha que você teve, coisas que aconteceram na sua vida, talvez a maneira de você falar, a maneira de você agir, talvez isso te traga tristeza. Mas uma coisa eu digo, minha irmã, meu irmão, que nessa manhã, nesse dia, haverá milagres na sua vida. E esse milagre vai acontecer. Mas primeiro, o maior de todos, o perdão de Deus na sua vida. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Pois é momento de oração, meus irmãos. Ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, louvado seja o nome do Senhor. Ó Deus, nós entramos na Tua presença em nome do Senhor Jesus. E aqui estamos, Pai, pessoas que precisam de milagres, transformações, avivamento, portas abertas, tocando na família, curas, milagres extraordinários. Mas o Senhor, Pai, olha para nós
E o Senhor sabe do que precisamos. Meu Deus, tem pessoas aqui, Senhor, que ela precisa de uma restauração, precisa de portas abertas, precisa ser curada, mas lá no fundo do coração, lá, meu Deus, no fundo da alma, essa pessoa, ela chora, ela se entristece, porque no fundo, essa pessoa, Pai, precisa, meu Deus, de perdão, precisa perdoar, precisa tirar essa angústia, essa tristeza, esse sofrimento do seu coração. Tem pessoas, Pai, que não conseguem viver. Tem pessoas, meu Deus, que não conseguem ter uma vida, porque esse sofrimento, essa dor que tem estado nesse coração tem sido tão grande. As decepções, as portas fechadas, decepções da vida, angústia, tristeza, ansiedade tem tomado conta dessa pessoa. Meu Deus, essa mãe que clama pelo filho, essa esposa pelo marido, o marido pela esposa, pessoas, Pai, que buscam milagres e vitórias grandiosas e extraordinárias, mas que precisa, Pai, precisa, como nós todos precisamos, ter os nossos pecados perdoados. Perdoa, Senhor, as nossas falhas. Perdoa, Senhor, os nossos erros. Isso, minha irmã, meu irmão, fala com Ele. Abra o seu coração. Talvez você há muito tempo não fala isso. Talvez há muito tempo você não pede isso. Talvez você ultimamente só tem pedido bênçãos, vitórias, milagres. Mas peça para Ele, Senhor, perdoa os meus pecados. Perdoa as minhas falhas. Me ajuda, Senhor. Me ajuda a sair dessa angústia, desse sofrimento, desse sentimento que talvez está acabando comigo. Fala para Ele. Fala, Senhor, me socorre. Porque às vezes, meu Deus, essa pessoa desabafa para outras. Talvez essa esposa fala para o marido para a esposa. Talvez, meu Deus, essa pessoa, ela abre o coração, mas não há ninguém que ajude. Não há ninguém que possa perdoar pecados. Não há ninguém que consiga entrar nesse coração e tirar essa tristeza, essa angústia que essa pessoa carrega. Mas o Senhor pode, Pai. O Senhor pode entrar nesse coração e levantar essa pessoa. O Senhor pode colocar um sorriso no rosto dessa pessoa que não sabe, Pai, o que é sorrir, não sabe o que é se alegrar. Mas eu digo, Pai, não é se alegrar com uma piada ou com alguma coisa, não. É se alegrar com a vida, é se alegrar com ela mesma, porque tem pessoas que olham para ela, para ele e não vê alegria, vê decepções, tristezas. Pessoas, Pai, que ficam literalmente, Pai, entregues, desanimadas, frustradas e decepcionadas com tudo que tem dado errado, com tudo, Pai, com todo o sofrimento que está vivendo. Pessoas que não são felizes, pessoas que não têm vida, pessoas, Pai, que ficam angustiadas, mas que o Senhor possa nesse momento perdoar, Pai. Tem pessoas que realmente tomaram atitudes precipitadas, vivem ou viveram situações que desagradaram o Senhor e que talvez acham que não merece perdão. Cometeu um erro muito grande, cometeu uma situação, Pai, que não tem perdão. Talvez ela e ele diz, não tem perdão, pastor, não tem perdão. O que eu fiz, a atitude que eu fiz, o que eu fiz na minha vida não tem perdão. Deus perdoa tudo, mas menos o que eu fiz. Perdoa sim, minha irmã, perdoa sim. E que nesse momento o Espírito Santo toque no teu coração e que você seja livre e que você seja liberto desse sentimento ruim, maligno, esse sentimento de angústia, de tristeza que está no teu coração. Senhor, toca, Pai, toca nesse coração, tirando a mágoa, a tristeza, tirando essa angústia. Tira, Pai, remove essa pedra, remove esse mal, essa tristeza. Toca, Senhor, com teu poder no coração dessa pessoa. Tira, Pai, todos os males em nome do Senhor Jesus e que os pecados dela sejam perdoados. Que o Senhor possa perdoar, Pai, as falhas e os erros, ainda que seja muito grande, ainda que seja um pecado imperdoável. Mas a tua palavra diz que todo aquele que vai ao Senhor, todo aquele, Pai, que pede, recebe, todo aquele que busca, encontra. E que ela, que ele possa encontrar o perdão. E que essa pessoa possa receber
esse perdão do Senhor. Então que você possa, minha irmã, e que você possa, por causa dessa busca, por causa dessa palavra e dessa oração, ter os seus pecados perdoados. Senhor, toca na casa, toca na família, abre portas para quem está desempregado. Meu Deus, toca nessa casa, nessa família, repreenda a briga, contenda, espírito de separação, de confusão. Essa pessoa, Pai, que vive uma vida de angústia, de tristeza, sofrimento, ameaças, meu Deus, talvez até agressões físicas, essa pessoa está passando dentro de casa. Senhor, liberta o filho dos vícios, liberta essa pessoa, Pai, dos vícios, toca com teu poder, Pai, vai curando do alto da cabeça, a planta dos pés, arrancando toda a dor. Essa pessoa foi diagnosticada com câncer, vai embora, câncer, caroço, nódulo, inflamação, inchaço, dor de cabeça, dor de coluna, vai embora doença, vai embora tristeza, angústia, depressão, sai dessa vida, doença, amarração, vai embora em nome do Senhor Jesus, seja arrancado da sua vida toda praga, toda doença, palavra de maldição, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, vai embora todo mal, vai embora toda maldição, toda doença, toda enfermidade. Diga assim comigo: meu Deus, eu não aceito esse mal, eu não aceito essa dor na minha vida, eu não aceito essa praga, essa maldição na minha casa, na minha família. Diga: Jesus, entra, Pai, entra com providência e muda a história da minha vida, que eu receba meu milagre, que eu receba vitória, tanto para mim e para minha família, eu e minha casa abençoada, eu e minha família transformados pelo teu poder, e que nesse momento todos os males, toda doença, toda enfermidade, inveja, olho grande, miséria, derrota, fracasso da minha vida, dos meus caminhos, em nome do Senhor Jesus, diga: sai da minha vida. Respira fundo, coloque a mão no alto da sua cabeça e diga: eu recebo minha vitória, eu recebo o meu milagre. Levanta a sua mão, abre a sua mão e no ato profético profetiza: Senhor, eu viverei os melhores dias da minha vida. Coisas grandes e maravilhosas vai acontecer, pois eu entrego tudo em tuas mãos, pois eu creio no teu agir, eu creio na manifestação do teu poder, e eu creio que coisas grandes e maravilhosas vai acontecer. E que hoje, fala aí minha irmã, fala aí meu irmão, hoje será o dia mais abençoado da minha vida. E você que crê, diga amém e diga graças a Deus.